Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula do curso de Formação Inicial e Continuada FIC do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, do curso de Introdução à Interpretação em Língua Brasileira de Sinais Libras. Para quem não sabe, meu nome é Carlos Eduardo. Nós vamos agora para a aula 2 do módulo 8, que foi da oficina de Libras. Nós já tivemos a primeira parte dessa oficina de Libras, quando nós tivemos um trabalho de interpretação em voz do vídeo da Andréia de Oliveira, que foi bem bacana. Pode ficar muito melhor, eu dei algumas dicas e vou dar a dica agora novamente. A ideia da interpretação de voz é ter coerência auditiva. Então você fala de forma que seja coerente para quem ouve. Aí entra aquela outra parte da nossa aula, que é autoavaliação. Então você fala, percebe se está falando alguma coisa que seja coerente auditivamente. Como é isso? Alguma coisa que eu estou falando e está dando aquela ligação na voz, para ser mais simples, né? Mas é uma coerência, para ser entendido mais facilmente. E outra coisa que eu dei dica na nossa aula, nosso encontro via Meet, sexta-feira, foi o fato de você dar voz para alguém. Você necessariamente precisa ser esse alguém. Por exemplo, a André está falando alguma coisa, nunca fala ela. Ela disse, ela está dizendo, aconteceu com ela. Não, eu estou dizendo, eu estou falando. Por quê? Porque estou dando voz para ela. Então quem está olhando para ela e ouvindo alguma coisa, está ouvindo ela falar em Libras, porém é um manifestar dela. Então eu uso eu, tanto naquela condição de dar voz, quanto na condição de ser intérprete mesmo. Eu estou passando a informação de português para Libras, eu não fico apontando o surdo. O surdo falou, ele está dizendo. Não, eu estou dizendo. Quem está me vendo tem que perceber que as falas são dele. O ouvinte está falando e eu estou sinalizando, e o surdo que está me olhando sabe que quem está falando é ele, não eu. Certo? Então é uma dica de interpretação. Outra coisa, o videozinho do intérprete ruim, aquela é uma versão cômica, né? É algo engraçado. Você tem algumas situações engraçadas. Igual com os comentários, foi bem legal, porque você tem a desvalorização da profissão. Você vai mexer as mãos? Deve ser fácil. Isso é uma desvalorização da profissão. O fato do surdo não querer aquele, querer outro, já aconteceu comigo, acontece com todos os intérpretes, a maioria deles que trabalham na área educacional, seja bom, seja ruim, seja qual for. Quando há uma mudança de cenário para o surdo, ele costuma dar essa rejeição. É normal que isso aconteça, não se assustem. Então aconteceu com aquele caso lá, só que ele tomou um outro caminho. Ele não deu voz ao surdo, não discutiu o assunto com o surdo. Naquele caso, por exemplo, já aconteceu comigo, o surdo falou assim, não, eu quero o outro intérprete. O professor viu que o surdo estava se manifestando e perguntou, o que ele está falando? Eu olhei para o professor e falei, não, ele quer o intérprete que não veio mais. Ele não gostou de eu estar aqui e quer o outro intérprete. Para mim foi muito tranquilo. Passar dos dias a gente foi se acostumando e a coisa acabou fluindo. Certo? Então foi uma ideia bacana. A Suelen também já me mandou a dela. O Matheus, que é o surdo, não falou nada. Eu não sei nem se ele está continuando no curso, mas a Suelen mandou o vídeo da versão dela em Libras do texto A Transfusão. Ficou bacana, Suelen, beleza? Mas vamos lá, vamos tocar o barco, vamos para a nossa oficina. Agora nós vamos fazer a construção mental. Quem deu essa disciplina para vocês foi a professora Luciana. E agora nós vamos imaginar como é essa construção mental. Então essa videoaula é bem curta. Nós vamos pensar como vamos fazer essa construção mental. Como faríamos, digamos assim. Então a construção mental é algo legal. E nós vamos fazer essa construção mental através da mímica. Eu vou colocar junto
dessa videoaula o vídeo de mímicas curtas. Igual aquela do ping-pong que a professora Luciana passou para vocês, do rimar, que ele faz o ping-pong ali, ele tem alguns personagens que ele incorpora ou apropria, depende do teórico, né? Mas ele usa ele está dentro de todos os personagens. E a mímica é bem isso, você vai fazer uma construção. Você não precisa conhecer Libras. Eu não sei Libras, não sei como fazer. Mas a ideia é vocês fazerem uma mímica curta e enviar para mim, certo? É uma mímica, um trabalho que faz, alguma atividade física que faz, alguma coisa que vocês viram na televisão, alguma coisa que vocês viram no filme, não importa. Eu quero que vocês construam uma mímica curta e enviem lá no fórum, tá certo? Se for bem curto, cabe no fórum. Se não for tão curto assim, pode enviar pelo zap da tutora, que nós já combinamos, vai dar tudo certo, ok? A ideia básica é essa. E quem sabe na outra semana a gente marca outra livezinha pra gente tirar o resto das nossas dúvidas e trocar ideias. Quem sabe nós podemos fazer outros tipos de estudos juntos, tá certo? Esse aqui é o foco da nossa interpretação. Como eu vou fazer mímica, se avalia, filma a sua mímica, olha, vê se deu para entender aquilo que você queria, né? Mostra para o seu amigo, para o seu companheiro, seja quem for, mostra e fala, o que você percebe disso? Você consegue entender o que eu estou querendo mostrar através da mímica? Não precisa saber Libras. Porque você usa mímica, você faz uma construção de espaço mental de forma que outra pessoa consiga entender. Então, basicamente a interpretação é isso. Só que como a gente conhece Libras, quando você está ouvindo alguma coisa, você faz uma construção mental e passa isso para o surdo, porque ele é visual e ele vai acabar entendendo. A ideia é essa da interpretação, tá certo? Então, a nossa oficina vai ser isso essa semana. Não tem atividade questionário. Não, tem, vou colocar 2 questões a respeito de um texto, a respeito... Vou colocar um texto para vocês a respeito da construção mental, mas construção mental na área de linguística, mas não é de Libras, não é só Libras, mas para vocês terem uma base, vou colocar 2 questões lá a respeito desse texto, que é para eu ler, e o fórumzinho da atividade vai valer mais pontos. Vamos equilibrar isso daí, tá certo? Infelizmente não deu para enviar a videoaula devido a ter imagens, ter algumas coisas que achei melhor não postar, tá certo? Mas nós podemos trocar ideia depois e marcar uma outra aula para semana que vem, outra live. Fica a critério de vocês, tá bom? Vamos nessa, tocar o barco. Eu agradeço mais uma vez, bons estudos e boas escolhas, e até mais.